Mas olha só, agora eu quero refletir um pouco com os irmãos na palavra de Deus. E eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler o verso 44. Mateus capítulo 13, o verso 44. E o texto vai aparecer aí na tela. Mateus 13 é um versículo só, uma parábola que Jesus contou e que eu gosto muito, acho sempre muito instrutiva e muito significativa essa parábola de Jesus, porque ela nos apresenta um grande desafio para a nossa vida cristã. Eu gostaria de ler com os irmãos. Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante ao quê, irmãos? Semelhante a no campo, um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. O tesouro estava escondido, o homem achou aquele tesouro sem querer, e aí ele escondeu aquele tesouro que já estava o quê? Escondido. Então, esse homem que achou esse tesouro, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, disse Jesus. E aí eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta aí. Vamos conversar um pouco a respeito dessa parábola. As pessoas na época de Jesus, irmãos, elas estavam muito familiarizadas com a imagem que Jesus criou aqui nessa parábola. Por quê? Porque na época de Jesus, era muito comum as pessoas enterrarem seus tesouros, as suas riquezas, elas enterrarem no campo os seus tesouros. Havia um sistema bancário, mas obviamente não é como é hoje, né? O sistema bancário de antigamente. Então as pessoas não tinham como depositar a sua riqueza numa conta bancária. Como é que elas faziam então para proteger às vezes sua riqueza e seu tesouro? Elas enterravam seu tesouro no seu campo, em algum lugar. Isso era muito comum que acontecia na época de Jesus. Jesus usa essa imagem da pessoa escondendo o seu tesouro várias vezes no Evangelho para nos dar instruções de tão comum que era isso acontecer. Por exemplo, quando Jesus diz assim, falando sobre ansiedade: não acumulem tesouros sobre a terra. Lembra que ele fala isso? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Quer dizer, as pessoas escondiam os seus tesouros em baús ou de algum modo na terra para protegerem os seus tesouros. Era comum as pessoas enterrarem para não perderem os seus tesouros. Por exemplo, também, Jesus usa essa mesma ilustração na parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Que fala que um homem, um rei, um senhor, ele distribuiu riquezas entre algumas pessoas, e uma das pessoas recebeu 1 talento. E aquela pessoa que recebeu 1 talento, o que ela fez com o talento dela? Já ouviu a expressão, né? Enterrar o talento. É daí que vem a expressão. Jesus repreende o homem que enterrou o seu talento. O talento, naquela época, era dinheiro, era uma unidade monetária. 1 talento, meus irmãos, equivalia, dizem os estudiosos, aquele homem recebeu 1 talento e ele enterrou aquele talento. 1 talento equivalia a mais de 20 anos de trabalho. Era bastante dinheiro ou não? Você gostaria de receber hoje, assim, receber um prêmio de 20 anos do seu salário hoje? Quem gostaria de levantar a mão aí e falar assim: pastor, aleluia, eu recebo, eu me aproprio. Mais de 20 anos de salário. E ele fez o quê? Ele enterrou. Ele não usufruiu daquela bênção. Ele não multiplicou aquela bênção.
Ele não usou todo aquele recurso para ajudar outras pessoas. Ele fez o quê? Ele enterrou o talento. Então, na época de Jesus, por que eu estou dizendo isso? Só para mostrar para os irmãos que na época de Jesus, era comum as pessoas enterrarem os seus tesouros, suas riquezas. Mas mais do que isso, também era comum elas perderem o seu tesouro. Elas enterravam, e aí Jesus diz assim: você enterra, e aí você perde para a traça, para a ferrugem e para o ladrão. Ou como no caso da parábola dos talentos, você desperdiça, você enterra e você desperdiça tudo aquilo. Toda aquela bênção que você recebeu. E então era comum as pessoas, elas enterravam. E aí imagina, o sujeito enterra o seu tesouro, aí passa o tempo, ferrugem é um símbolo do tempo. Aí a ferrugem passa, o sujeito morre e ninguém mais sabe onde é que está o tesouro. E aí acontecia na época de Jesus, de vez em quando alguém esbarrava num tesouro que estava o quê? Enterrado, que estava escondido. E a parábola de Jesus aqui então, que nós lemos em Mateus 13, diz que veio um homem e ele compara o evangelho, compara a salvação. Aqui Jesus está dizendo assim: o reino de Deus é semelhante. A salvação, o evangelho de Jesus é semelhante a um tesouro escondido. E aí veio um homem, um dia estava andando assim, e sem querer ele tropeça no tesouro. Olha que coisa boa, amém, irmãos? Quem gostaria de tropeçar num tesouro escondido? Mas você já tropeçou. Se você tem Jesus, você já tropeçou nesse tesouro. E você achou esse tesouro escondido, e esse tesouro também achou você, amém? E aí diz que esse homem, ele tropeça, ele acha esse um tesouro, aí ele esconde para ninguém ver, e aí ele vai com muita alegria, ele vende tudo o que tem, e ele compra o campo onde o tesouro estava escondido, diz Jesus. O que isso significa, irmãos, para nós? Pegando o contexto, e o que isso pode nos ensinar? E agora pela manhã eu queria deixar um alerta que Jesus nos faz com essa parábola, para mim e para você. Nós que já achamos esse tesouro, amém? Nós tropeçamos nesse tesouro do evangelho, da salvação, do reino de Deus, da boa nova do reino de Deus. Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, que não basta a gente achar o tesouro. Não basta a gente achar o tesouro. A gente precisa desenterrar o tesouro. E esse é o alerta que Jesus faz aqui. Não basta a gente achar o tesouro, mas a gente precisa se apropriar desse tesouro para as nossas vidas. Nós precisamos nos apropriar. E esse é o alerta que Jesus faz aqui da parábola do tesouro escondido, porque Mateus 13, todo o capítulo, Jesus está contando parábolas sobre o reino de Deus, de como esse reino de Deus é grandioso, é maravilhoso, de como esse reino de Deus, ele é precioso, ele é um tesouro. E muitas pessoas têm encontrado esse tesouro. Mas, muitas vezes, o risco que eu e você corremos como pessoas que encontraram o tesouro, a gente encontra o tesouro, mas a gente não conhece o tesouro que a gente tem. A gente não desenterra o tesouro. Eu encontrei o tesouro. O evangelho me encontrou. Só que ele continua escondido. E eu não vou desenterrando aquilo para me enriquecer, para enriquecer a minha vida, para enriquecer o meu ser, a minha caminhada. Quer dizer, esse tesouro do evangelho fica enterrado. E eu pergunto para você, que impacto tem um tesouro que continua enterrado? É um tesouro? É ou não é? É um tesouro. Mas vai mudar a sua vida se continuar enterrado? Então, além de achar o tesouro, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa desenterrar o tesouro.
A gente precisa começar a escavar, nos aprofundarmos em tudo aquilo que Deus nos deu. Conhecermos a riqueza daquilo que Deus nos deu. O problema é que tem muitos crentes que acharam o tesouro, foram achados por esse tesouro, mas eles não conhecem quase nada sobre aquilo que Deus deu para eles. Sabem muito pouco, não conhecem. E aí vivem as suas vidas, eles são ricos em Deus, mas vivem suas vidas muito aquém da riqueza que eles têm. O Novo Testamento e a palavra de Deus, de um modo geral, fala muito sobre esse conflito que existe entre tudo aquilo que eu já tenho em Deus, toda a riqueza do Evangelho que já me foi dada em Cristo Jesus, e a realidade da minha vida, onde muitas vezes eu vivo muito, muito abaixo de tudo aquilo da riqueza que Deus me deu. Eu vivo uma vida cristã muito mais medíocre, e eu poderia viver uma vida cristã infinitamente mais abundante. Sabe por quê? Porque eu achei o tesouro, mas eu não estou desenterrando esse tesouro para a minha vida. Eu estou mais ou menos igual aquele sujeito da parábola do talento, quer dizer, ele tem toda aquela riqueza, mas aquela riqueza está sendo desperdiçada porque ela continua o quê? Ela está o quê? Enterrada. E aquilo não enriquece sua vida, não enriquece seu ser. Quer ver? O Novo Testamento fala muito sobre isso, e a palavra de Deus fala muito sobre isso muitas vezes. Por exemplo, o profeta Jeremias fala para o povo de Israel, ele fala para o povo de Israel que dois males, Deus falando através de Jeremias, dois males cometeu o meu povo. Lembra desse texto? Vamos abrir lá, pedir para a mídia abrir, Jeremias 2, versos 11 e 13. Olha só como a gente pode viver aquém, muito abaixo de tudo aquilo que Deus tem, já nos deu em Cristo Jesus. Jeremias, pedi para abrir aí, Jeremias 2, versos 11 e 13. Do verso 11 ao 13. Olha só. Deus perguntando para Israel: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória, toda a riqueza, esse tesouro escondido, por aquilo que não tem proveito algum, por coisa boba, trocou o que não pode ser trocado, não tem preço, por coisas tão pequenas, o meu povo. Verso 12: fiquem espantados com isto, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Por quê? Verso 13, vamos ler juntos o verso 13? Porque o meu povo de Israel fez isso. E a ilustração aqui é interessante. Deus está dizendo assim: o meu povo, eu dei para eles uma fonte de água corrente, água viva, uma fonte de água viva, mas o meu povo, eles deixaram a fonte e cavaram poços, cisternas rachadas, cisternas rotas que não retêm ar, fica aquela laminha no fundo. É uma cisterna, um poço, que fica aquela água barrenta embaixo. E aí Deus está dizendo assim: pasmem céus, olha o que o meu povo fez. O meu povo, eles têm uma fonte de água viva, corrente, água fresca, que está à disposição deles, mas eles preferem beber água barrenta.
deixam de desfrutar o tesouro que deu. Eu já dei para vocês uma fonte, mas o meu povo prefere beber a água da cisterna rota, um barro, uma lama, uma água suja. Eles se contentam com isso, ao invés de beberem de toda aquela água maravilhosa que jorra e que é corrente e que eu já dei para o meu povo. Que coisa! Não é uma loucura, irmãos? Não é uma loucura o que Israel fez? Mas eu pergunto, será que eu e você não podemos fazer a mesma coisa? A palavra de Deus fala que esse é um risco, que faz um alerta para mim e para você. Nós temos o tesouro, mas a gente não desenterra, a gente não desfruta, a gente não conhece. Nós vamos vivendo vidas cristãs pequenas, medíocres, muito aquém. Por exemplo, vocês lembram da parábola do filho pródigo? Parábola do filho pródigo. Diz lá que o pai tinha 2 filhos. Existia o irmão mais novo e existia o irmão mais velho. E qual era o problema do irmão mais velho? O problema do irmão mais velho é que ele era um filho que estava na casa do pai, mas ele vivia como? Como um escravo. Ele era um filho e que vivia como um escravo na casa do pai. Ele não desfrutava da sua bênção e posição de filho. Ele não desfrutava. Ele diz para o seu pai: há anos que eu trabalho feito um escravo para o Senhor. E o Senhor nunca me deu um cabritinho para eu festejar com os meus amigos, disse o moço. E qual foi a resposta do pai? Lembra da parábola? Lucas 15, qual foi a resposta do pai? Filho, tudo que é meu, é de quem? É teu. O filho está dizendo assim: o Senhor nunca me deu nada. E o pai está dizendo assim: filho, quando o teu irmão mais novo pediu a herança, eu reparti a herança entre vocês 2. E como você é o mais velho, naquela cultura, o mais velho recebia em dobro a herança. Filho, eu te dei tudo que é meu. Você é meu filho e todos os cabritinhos da fazenda são teus. A questão não é que eu não te dei, a questão é que você vive como se não fosse meu filho. E você vive muito aquém. Você vive como se fosse um escravo. Você se comporta assim. Só que você é meu filho, você está na minha casa, eu te abençoei, eu te amo, eu te dei tudo. E aí o irmão mais velho vive desse jeito, não desfruta da sua posição. É o tesouro é dele, mas ele desfruta? Não desfruta, não desenterra. E quantas vezes eu e você, meus irmãos, o alerta que essa parábola faz é esse: nós temos uma riqueza em Cristo Jesus e no Evangelho, meus irmãos, que é inominável, é um tesouro, uma riqueza imensa. Mas a gente tem o tesouro, mas a gente não faz como aquele homem, que ele abre mão de tudo para poder comprar o campo e desenterrar aquele tesouro e usufruir daquele tesouro, de toda aquela riqueza para a sua vida. A palavra de Deus fala que compara o Evangelho de Jesus a um grande tesouro. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, ele diz assim, que em Jesus, irmãos, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém, irmãos? Que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e que isso nos foi dado em Cristo e no Evangelho, esse tesouro do reino.
Nós vamos vivendo vidas quando nós não conhecemos nada. Vamos nos contentando em transformar a nossa vida com Jesus. Às vezes, de vez em quando eu vou na igreja, eu faço um ritual, aí eu vou para casa, mas isso não me afeta em nada, não me enriquece em nada. Este evangelho, essa riqueza desse amor, e de todas essas promessas, e de toda essa sabedoria, isso não me enriquece. Não muda meu casamento, não enriquece o meu lar, a minha mente, os meus sonhos, o meu emocional, o meu coração. Todo este evangelho é meu. Eu achei ele. Tesouro maravilhoso. Mas que impacto ele tem causado em mim? E aí, nós corremos o risco de nos tornarmos como aquele irmão mais velho da parábola. Porque na parábola, somos nós que somos os irmãos mais velhos. Quando Jesus fala do irmão mais velho, está falando da gente, o risco que eu e você corremos de estarmos na casa do Pai, deixando de desfrutar. Filho, tudo que é meu é teu. E você vive com uma vida tão pequenininha, filho. Sendo que o que já foi dado para você é incomensurável. E aí cabe a mim e a você, depois que a gente acha o tesouro, meus irmãos, nós nos empenharmos para o quê? Desenterrarmos esse tesouro na nossa vida. O tesouro tem que ser desenterrado, não basta achar o tesouro, você tem que conhecer o tesouro, amém? Mas quantos cristãos são cristãos, mas não conhecem o que possuem em Cristo, não sabem, e aí vão vivendo vidas com medo, apavorados, sem segurança, vão vivendo uma vida cristã onde qualquer doutrina falsa, enganador já leva ou já deixa a pessoa toda insegura, porque não sabe, não está crescendo, não está se alicerçando, não está conhecendo esse tesouro que já é teu. A gente encontra esse tesouro, mas a nossa responsabilidade, irmãos, é comprar o campo, amém? Não basta eu achar o tesouro, eu e você precisamos comprar o campo. O que significa isso? Nessa parábola, significa, meus irmãos, que o homem aqui em Mateus 13, o homem que achou, perceba que ele não comprou o tesouro, amém? Por que ele não comprou o tesouro? Porque o tesouro não tem preço. O tesouro eu e você não podemos comprar. A salvação nos é dada. O evangelho nos é dado. Nós não temos condição de comprar o tesouro, mas nós devemos comprar o campo. O campo, eu preciso comprar o campo para poder começar a desenterrar aquele tesouro agora que me achou e que eu achei. Isso é um símbolo, é uma linguagem para a nossa vida que diz que a salvação, o tesouro não tem preço. Mas para eu conhecer esse tesouro, amadurecer espiritualmente, me aprofundar, este tesouro, meus irmãos, tem um preço. A salvação não tem preço, mas o discipulado tem preço, amém? Para você se aprofundar e crescer naquilo que é teu em Cristo Jesus, diz ali ele que ele vendeu tudo e ele comprou o campo, tem um preço que a gente precisa pagar. Você não vai conhecer o seu tesouro se você não buscar conhecer. Em outras palavras, o que eu quero dizer, meus irmãos, é que para a gente crescer no evangelho, a gente tem que buscar crescer, não vai ser automático, irmão. Você não vai crescer em tudo aquilo que Jesus te deu, para deixar isso enriquecer o teu ser e a tua vida. Você não vai, se você não buscar, você tem que pagar um preço, tem que comprar o campo. Quem aqui quer crescer em Cristo Jesus e no conhecimento de Cristo Jesus e do Evangelho? Quem quer aqui? Quem quer pagar o preço?
Menos celular, mais Bíblia e oração. Não vou pedir para levantar a mão quem. É disso que Jesus está falando aqui. Menos distrações e mais busca das coisas do alto. Busquem as coisas lá do alto, não as que são aqui de baixo. Menos distrações e mais busca do Evangelho, de entender, de conhecer. Isso exige de mim o quê? Tempo. Exige sacrifício, compromisso. Eu tenho que comprometer meu tempo, eu tenho que comprometer minha atenção, eu tenho que comprometer as coisas. O homem, cheio de alegria, ele abriu mão de um monte de tudo para poder comprar aquele campo, pagar o preço e desfrutar, conhecer, desenterrar todo aquele tesouro para a vida dele, fazer com que aquilo lá impactasse a sua vida. Cheio de alegria ele foi e fez. Irmão, a gente não vai crescer se a gente não se desenvolver, se a gente não pagar um preço, se a gente não buscar. Se não, veja, como o Novo Testamento fala muito disso. Por exemplo, eu vou pedir para abrir Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, falando aqui de conhecer esse tesouro. Está falando aqui a carta aos Hebreus para judeus que estavam desperdiçando todo aquele evangelho maravilhoso que eles tinham recebido, e um risco de apostasia e voltar para o judaísmo. Estavam correndo o risco de trocar Jesus por Moisés. Pergunto para você, meu, quem é mais maravilhoso? É Jesus ou é Moisés? Quem? É Jesus. Mas eles estavam correndo o risco de voltar para Moisés, a fonte da água viva, e voltar para Moisés, sendo que o evangelho é infinitamente maior. Mas por que estava acontecendo isso? Hebreus capítulo 5, verso 11 e 12, olha aí, Hebreus 5, verso 11 e 12. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, diz o autor de Hebreus. Coisas difíceis de explicar. São difíceis de explicar por quê? Porque elas são difíceis de entender? O que diz a palavra? Porque vocês ficaram com... É difícil de explicar porque é difícil de entender? Ou é difícil de explicar porque vocês ficaram com preguiça de ouvir? Não é difícil de explicar porque é difícil de entender. É difícil de explicar porque a igreja dos hebreus não tinha interesse, estava com preguiça para aprender. Irmão, o tesouro é teu, mas você tem preguiça de aprender? E aí não pensa você que se você cultiva a preguiça para aprender, para ouvir, se você cultiva a preguiça, você vai conhecer esse tesouro. Porque não, você tem o tesouro, mas às vezes o tesouro continua lá enterrado e você não desfruta. Aí olha o que ele diz: Pois, quando vocês já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, o tempo que você tem de vida cristã, você já deveria ser mestre, mas vocês têm, novamente, necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Passam a ter necessidade do que, irmãos? De leite e não de leitinho. Não é nem ninho, é outro. Se fosse ninho, né? Não, é outro, um leitinho em pó, fajutinho. Vocês, não dá para dar nada mais consistente para vocês. Vocês ficam ali na superfície do tesouro ali. O tesouro está ali. Aquela imensidão de riqueza do evangelho e da salvação. Já nossa em Cristo Jesus. Indizível tesouro. Mas vocês ficam ali na superfíciezinha, e aí, devido ao tempo decorrido, já deveriam ser mestres, mas aí tem que vir alguém e fica ensinando as coisas elementares. É leite. E a ilustração aqui eu acho curiosa, né?
a ideia que o autor coloca aqui assim: existe uma mesa com um banquete, assim, é picanha, costela ao molho barbecue, amém? Picanha, costela ao molho barbecue, é um negócio assim, aquela riqueza de alimento, mas vocês não desfrutam, vocês ainda estão só no leitinho, e vocês deixam de comer esse alimento maravilhoso que Deus já deu para vocês em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você tem o tesouro, mas você não basta ter o tesouro, meu irmão, você tem que comprar o campo, você tem que pagar o preço, começar a pagar o preço, a se dispor, a fazer os sacrifícios para você começar a conhecer esse tesouro que é teu, e aí você com alegria vai comendo, e vai se alimentando, e vai crescendo, e vai desenterrando toda aquela riqueza maravilhosa, e não tem fim essa riqueza, amém, irmãos? E a gente vai se deslumbrando em Cristo Jesus, e isso tudo é nosso. O tesouro, eu achei, você achou o tesouro? Mas você está desenterrando esse tesouro, irmão? E aí a gente fica com preguiça de aprender, a gente vai se contentando com o leitinho, sendo que tem assim coisas, aqueles pratos franceses maravilhosos. Já viu aqueles pratos franceses assim, que a gente não sabe nem o que é? De tão maravilhoso, dizem que é coisa maravilhosa, está lá, nosso dispor, mas eu estou no leitinho, eu estou contente, eu vou trocando a fonte da água viva, que é minha, por águas embarradas, e vou me contentar achando que a vida com Deus é isso. E aí vem Jesus fazendo um alerta nas parábolas do reino, ele fala assim: cuidado para que vocês não lidem com o reino assim, mas que em nome de Jesus você possa ser como aquele homem que você encontrou o tesouro e transbordante de alegria. Agora eu quero comprar esse campo, eu quero pagar o preço para eu poder desenterrar até o fim da minha vida e conhecer mais e mais o Evangelho do meu Senhor Jesus, porque Ele é a vida abundante para mim, nada pode ser comparado a isso. Se eu conhecer, como isso vai me enriquecer. E eu encerro essa palavra, deixando com vocês a palavra do apóstolo Pedro, que foi um homem que fez isso. O apóstolo Pedro achou o tesouro e ao longo da sua vida foi desenterrando. E ele, que era um pescador caiçara, um pescador, um homem simples do mar da Galileia, se transformou num homem imensamente usado por Jesus para a sua glória. Pode ser da gente. Sabe por quê? Porque esse Pedro fala a mesma coisa. Quais são as últimas palavras que nós temos registradas do apóstolo Pedro? E eu queria deixar essas últimas palavras para mim e para você, Igreja Batista de Itaberaba, esse ano. Não sei como é que você está, irmão. Se você está contente, você está aí no leitinho e está achando bom, eu queria encorajar. Vamos pagar o preço e vamos buscar mais esse tesouro, amém? Vamos conhecer esse tesouro que é nosso. Meu irmão, para de preguiça em nome de Jesus. Preguiça de ouvir, preguiça de aprender. E comece a buscar, porque você tem uma riqueza enorme, imensa, maravilhosa, que Deus fala assim: se espantem céus, o meu povo tem isso, mas eles ficam comendo papinha, estão contentes. E quais são as últimas palavras? E com essas últimas palavras eu queria deixar esse encorajamento para mim e para você, juntos. Vamos buscar juntos esse ano, meu irmão. Deixa de preguiça. Comece a pôr foco com toda a alegria. Pague o preço, compre esse campo, comece a desenterrar esse tesouro. Busque
a palavra, a oração, a vida com Deus, a comunhão. Busque, porque tem uma imensidão de coisa maravilhosa preparada para nós, mas a gente deixa de desfrutar. Segunda carta de Pedro, vamos encerrar com essa recomendação. Olha as últimas palavras do nosso irmão Pedro, o pescador do mar da Galileia, que virou um grande pescador de homens. Amém, irmãos? 2 Pedro 3, as últimas, verso 18. Literalmente as últimas palavras do nosso irmão para nós, igreja. Ele deixou esse legado. Vamos ler juntos? Pelo contrário, amém, irmãos? Cresça na graça, cresça no conhecimento. Você tem a graça, mas você tem que crescer. Você tem o tesouro. Vamos pagar o preço e vamos começar a desenterrar esse tesouro para enriquecer a nossa vida. Amém, irmãos? Porque isso é maravilhoso. Vamos orar? Quero chamar os irmãos do louvor.